Olá pessoal, eu sou Franciele Maftum e hoje eu vou falar sobre as 5 responsabilidades que os business partners têm em processos de mudança na sua organização. Bom, eu resolvi falar sobre os BPs, sobre os business partners ou consultores internos, não sei como que a sua organização chama, porque uma das demandas e das perguntas que eu mais tenho nos meus cursos é ou o RH geral, né, o RH estratégico corporativo, tentando entender por que eu tenho que ficar avisando meus business partners de tudo. Então eu sempre escuto isso dos meus clientes, ou os próprios BPs me dizendo, mas o que é que eu tenho que fazer especificamente que é diferente de um RH corporativo? E hoje já existe muita literatura e muita formação que diferencia uma ação de um BP para uma ação de um RH corporativo. Então hoje esse vídeo não é só para você que é BP, esse vídeo é para você também que é cliente de um BP, ou seja, um diretor, um gerente, um supervisor, um analista de uma área que está passando por mudanças. Esse vídeo te ajuda a entender também como que seu BP pode te ajudar. Para você que é business partner ou consultor interno e para você que é um RH mais generalista, para que você consiga ajudar e entender que o BP precisa estar envolvido e qual a melhor maneira dele estar envolvido. E eu montei na verdade 5 características baseado nos projetos que a gente costuma fazer nas organizações, baseado nos cursos que a gente faz, as formações para RH e BPs também em gestão de mudanças. E aí tem algumas coisas muito simples e importantes que eu acho que pode ajudar muito uma organização que tem essa estrutura de business partners. É muito comum que os meus clientes venham até a mim e tenham algumas queixas pedindo que eu tenho muita energia nas minhas obrigações de consultor interno ou de business partner e eu não consigo, mesmo assim, ter os resultados que eu quero com os meus clientes. Às vezes eles contratam serviços, às vezes eu como business partner tento fazer diversas ações e mesmo assim o meu cliente não muda. É muito comum também os gerentes e os diretores e os supervisores e os colaboradores falarem para mim que eles não conseguem se sentirem apoiados, que eles não entendem direito o que está acontecendo, que a organização está meio desorganizada e que por isso eles não conseguem mudar, porque aí não é a hora, teríamos que arrumar a casa primeiro. Bom, quando você, como business partner, consegue entender as suas principais responsabilidades dentro da mudança, você consegue acabar com esses problemas. Você consegue, ao aplicar essas 5 características que eu vou falar, diminuir a resistência dos seus clientes. Você consegue com que os seus clientes internos mudem através do vínculo. Você consegue com que seus clientes internos se sintam prontos e preparados através dessas ações a pensar em mudar, a querer mudar e a sentir que eles estão sendo suportados para mudar. E você consegue com que a energia que você coloca nas suas ações tenha um resultado esperado, ao invés de você terminar uma ação e aquela ação não deu o que você estava esperando, que é o que a gente costuma ver. E isso porque existem alguns fundamentos e habilidades que é importantíssimo um business partner poder saber que ele deve desenvolver para que ele consiga resultado com gente. A gente consegue resultado com gente com ferramentas de pessoas e não com ferramentas de processo. Bom, então só para a gente sempre alinhar do que tipo de gestão de mudanças que eu estou falando de qualquer mudança que uma organização esteja implementando que vai precisar mudar mindset, comportamento, hábito, estratégia, uma mudança de liderança, que os BPs costumam ter que pegar essa mudança de fazer uma transição de liderança sozinhos, uma mudança de posição, né? Então as pessoas que estão indo de uma área para outra, as mudanças de estratégia globais, que geralmente desencadeiam e desembocam ali nas regionais, os BPs têm mais dificuldade porque os públicos são muito diferentes. Implementação de competências, implementação de treinamentos, enfim. Os BPs hoje, eles são aquelas pessoas de RH que estão mais próximos do cliente, né? Que estão mais próximos dos gestores. Então, eles sentem a dor junto, eles entendem o que está acontecendo. Então, deixá-los fora de implementações estratégicas de mudança, eu acho que é a maior besteira que uma organização pode fazer, porque são eles, as pessoas de RH que estão ali para suportar essas pessoas na mudança. E se você viu o vídeo de RH que a gente publicou, você vai ver que lá eu falo que uma das responsabilidades do RH é suportar a organização na mudança. E suportar quer dizer e envolve colocar o seu BP pronto e capacitado para ajudar essas pessoas.
Vamos então entender quais são essas 5 características aí que eu anotei, que eu compilei para ajudar você que é BP ou a sua organização numa formação de BPs para gestão de mudanças, para entender o que vocês podem fazer. Eu fiz esse vídeo baseado nas queixas e nas dores que os BPs geralmente trazem para mim e que os gestores muitas vezes trazem também nos cursos e nas consultorias. Então eu fiz muito baseado nas queixas e nas soluções que são de responsabilidade de um BP ou de um consultor interno, né? Então, a primeira queixa que eu escuto, talvez acho que a queixa que eu mais escuto, é que os líderes de todos os graus de liderança, os analistas, os colaboradores em geral, não se sentem então suportados pela mudança. Eles geralmente no processo de mudança, seja de transição de liderança, seja de uma mudança estratégica, pequena ou grande, as pessoas vão mexer com as próprias emoções, elas vão perder um porto seguro emocional, as crenças limitantes vão estar ativadas. Então, para quem já acompanha meus vídeos já sabe que as pessoas vão estar mexidas, elas vão precisar de suporte e elas geralmente sentem-se sozinhas. Então, uma queixa que eu ouço muito é: mas quem está aqui para me ajudar a elaborar, a entender esse meu papel? Eu não sei o meu papel sozinho. Então, um dos papéis dos BPs é dar esse suporte fazendo conversas individuais e fazendo a gente chama de desdobramento, né? Desdobrando aquilo que está sendo mudado no global para uma ação prática de dia a dia do cliente dele, esse gestor, esse colaborador. E essa ação de sentar com o time ou com a pessoa e ajudá-los a pensar aqui na prática o que quer dizer essa mudança, o que muda na nossa atividade, o que muda no nosso tratamento, no nosso relacionamento, né, nas nossas regras aqui culturais internas, fazer esse desdobramento prático é uma ação que gera suporte emocional e é uma ação que engaja as pessoas para mudarem. Então, às vezes, é uma pequena ação que já é papel do próprio BP, né? Só que uma ação muito voltada aos processos específicos de mudança que estão acontecendo. Sentar com os times, fazer esse desdobramento de uma maneira que eles construam e fazer esse desdobramento, agora preste atenção, utilizando as outras características que eu vou falar, porque só o desdobramento sozinho não vai adiantar. A segunda coisa é que isso muito, quando os BPs vêm conversar comigo, eles trazem muito a questão de que, mas esse cliente eu não gosto, mas esse cliente aqui é complicado, e existem algumas rivalidades internas ou ideias pré-concebidas, né, que dificultam muito o trabalho do BP em assistir e suportar os clientes internos. E uma das coisas, e aí essa é a segunda característica que a gente trabalha em gestão de mudanças, é que o BP, exatamente como o RH, não deve apontar dedos. Então, quando tem uma mudança, o BP precisa esquecer o histórico. Porque essas pessoas com histórico ruim ou bom na organização, elas sofrem da mesma maneira. É preciso entender o histórico, mas esquecer o julgamento que a gente tem sobre as pessoas. E eu sei que isso é meio que humanamente impossível, né? Porque se eu sou seu cliente interno e você já tem um histórico negativo comigo, como é que você a partir de agora esquece tudo e começa a me ajudar sem me julgar, né? Não esquece. Então, uma das dicas que eu sempre dou para os business partners é: se você não acredita que esse seu cliente quer e pode mudar, não é você que vai engajar ele. Você vai contratar, aí que vem uma consultoria para contratar, ou você vai pedir para um colega que também é BP de outra área, ou você vai falar com o seu RH estratégico corporativo, né, para que eles consigam fazer essa entrega. E por quê? Porque não adianta a gente, quando não acredita na mudança do outro, a gente não ajuda o outro a mudá-lo. A gente, aliás, dificulta. E eu falo isso com base em todos os estudos de vínculo, tanto da neurociência quanto da psicologia social e do comportamento, que são estudos de anos e anos e anos, que o vínculo é essencial para a mudança de comportamento e de mindset. Então, se você é BP, é você que vai precisar criar esse vínculo, ou você vai precisar aplicar as técnicas de gestão de mudanças para refazer a história que você mesmo contou para esse cliente para ajudá-lo a fazer esse desdobramento, né, e essa adaptação. Ou você vai precisar chamar uma outra pessoa que acredite ainda que ele pode mudar, senão não vai adiantar. Bom, depois disso, e só essas duas partes já são muito difíceis, porque você vai precisar de tempo para fazer isso, dependendo do teu tamanho de mudança, e de disposição emocional. Isso quer dizer que você, como BP, também precisa de suporte e de capacitação.
Então, todo BP precisa ser capacitado em gestão de mudanças, porque ele também, você imagina que um business partner que está lá dia a dia com os seus clientes, ele está envolvido na mudança, ele também está precisando mudar. Muitas vezes ele não tem todas as informações do RH global que deveria ter recebido e ele está vendo como que as pessoas estão reagindo. Então, por isso, ele também precisa ter um lugar de capacitação, de mentoria também, onde ele tenha um espaço para falar sobre o que ele está vendo, sobre as percepções que ele está tendo e como endereçar isso de uma maneira coesa com o que a organização está desejando, tá? Então, essa daí é a característica número 3. Um BP precisa ser capacitado e precisa de suporte. Ah, Franciele, mas a minha organização não vai dar esse tipo de suporte. Então, a sua organização vai perder dinheiro, vai perder eficiência, porque é essencial que um time de consultores internos tenha esse suporte, essa capacitação. Mas se você for um BP, você pode já começar a se capacitar, você pode assistir os meus vídeos, você pode ir atrás de ferramentas, temos uma ferramenta no nosso site, você pode ir atrás de livros e desenvolva principalmente as habilidades que eu vou falar agora. Vamos para a quarta característica, que é a habilidade que todo BP precisa desenvolver para fazer uma boa gestão de mudança sem sofrer e ajudando os clientes, né, também a mudarem, que é a empatia. E eu sei que eu falo muito da empatia, mas para quem é BP, eu treino muitos BPs na ferramenta de mapa da empatia, mas também de um olhar empático. Então, tem algumas ferramentas de entender as 5 procedências das pessoas na mudança, de entender os medos, de mapear os medos, de mapear as disfunções, de entender as crenças desse time e dos seus próprios gestores, né, seus clientes. Tudo isso são ferramentas que ajudam o BP a trabalhar nesse processo empático. E o BP precisa muito trabalhar esse processo empático, porque como ele também está sofrendo a mudança, ele vai reagir, porque nós somos todos humanos, então ele como um humano vai reagir emocionalmente, também vai ter as suas questões com a organização, e na hora que ele for ajudar o outro, isso pode e sempre acontece, isso influencia na maneira, na tratativa e na empatia do outro. Então aprender a ter um comportamento empático, mas um comportamento empático que tenha um pouco de assertividade junto e que ajude a pessoa a formular soluções, é essencial para que as suas ações de business partners dentro de um processo de mudança, para que elas sejam efetivas, né? Então tem ferramentas também que você pode usar com isso. Se você for fazer lá a característica número 1, que é fazer um workshop de desdobramento, você vai ter que usar empatia, vai ter que usar também o esquecer daquele histórico com julgamento e vai ter que ser preparado para isso, para que você vá seguro para essa ação. Muitas pessoas, muitos clientes meus que são BPs me falam, Franciele, eu já tentei fazer ações assim, não deu, as pessoas travam, eu já tentei, tal pessoa é muito resistente. E aí a gente vai adequando um pouco, né? Mas que você fez? Como é que foi esse encontro? Foi um encontro igual a todos os outros? Então, por exemplo, você não pode querer que as pessoas mudem se você sempre faz o mesmo tipo de workshop, né? Se é uma mudança, o workshop tem que ser diferente, o ambiente tem que ser diferente, a sua maneira de ser tem que ser uma maneira mais leve e centrada, empática, mais assertiva, né? Você tem que estar ali por inteiro, você tem que estar junto na mudança, ao invés de pedir com que eles mudem e você não mude. Você tem que falar a verdade sobre o que você está sentindo e vendo da organização e principalmente sobre o que você sente do seu cliente, para que ele também possa ter esse espaço, porque é nesse espaço que ele vai conseguir elaborar tudo que está acontecendo com ele, diminuir a resistência e começar a querer mudar. Então, esse processo empático que envolve, assim, tantas ações, né, que os business partners às vezes tentam com muita energia e se sentem frustrados muitas vezes porque não conseguem, é muito importante que você reveja a maneira com que você está fazendo, porque pode dar certo e a sua intenção pode surtir o resultado que você está esperando. E aí a quinta característica, que é para que você consiga fazer uma boa mudança acontecendo, você vai precisar mapear os medos e promover uma reflexão sempre do comportamento seu e do outro. Então, eu costumo dizer que para um business partner é melhor você parar de fazer reuniões e você fazer mais encontros individuais quando a mudança está pegando, né? Porque você vai ter mais resultado do que reuniões em grupo. Isso quer dizer isso que eu falei, promover a autorreflexão.
Existe uma grande diferença entre você promover uma reflexão dizendo, olha, mas isso é responsabilidade tua, você que tem que saber. Isso não é uma reflexão, isso é um julgamento. Já falei sobre isso em outros vídeos. Mas a autorreflexão é você estar junto com ele e falar, eu estou entendendo o que está acontecendo, vamos pensar agora no seu papel de tudo isso, né? Qual que é o seu papel? Por que tudo isso está acontecendo? Aplicar as ferramentas com uma pessoa, para que ele faça essa autorreflexão do que ele está vivenciando dentro e fora da organização, da intenção que ele tem, porque geralmente num processo de mudança, os gestores eles ficam tão abotoados pelas mudanças e pela pressão que eles esquecem a intenção e agem quase que o contrário da intenção que eles têm. Então é muito comum um gestor querer desenvolver o time, mas ele fazer isso de uma maneira extremamente rígida, né? E aí as coisas não andam juntas, eles não conseguem fazer. Você é a pessoa que está perto dele, que vai promover a autorreflexão, mas você precisa falar a verdade para que você consiga fazer isso. Você precisa estar ali e falar a verdade para o seu cliente e até dizer, olha, essa maneira que você está tratando as pessoas não é uma maneira que está totalmente ligada à tua intenção. Você já percebeu isso? Então é importante porque você é a pessoa que está do lado dele para falar essas coisas e é você que ele vai confiar, ok? São 5 características básicas para que vocês consigam entender, aí algumas vocês já devem fazer, outras as pessoas geralmente fazem intuitivamente, e aí tornar consciente também é um processo legal, mas que se você começar a andar atrás dessas 5 coisas e procurar as ferramentas para isso, você já consegue ter resultados bem diferentes do que você costuma ter. Os resultados eles maximizam, as pessoas têm mais predisposição a mudar, os clientes começam a confiar mais em você. Você começa a entender o real motivo que as pessoas não mudam e começa a desmistificar todos os julgamentos. No final, o que todo mundo tem é medo de mudar, é medo de perder um pouco de poder, ou medo de perder informação, ou medo de não ser importante. Quando você começa a entender isso com os seus clientes, você começa a realmente entendê-los e ao fazer isso eles começam realmente a mudar. Você pode até tentar não fazer, mas você vai ter um trabalho muito maior e talvez com menos resultado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixe seus comentários para eu saber o que você está pensando sobre isso tudo. Um abraço!